Olá, mulher de fé! Estamos aqui com a nossa série Socorra seu casamento ferido. Isso mesmo, eu tenho certeza. Eu tenho atendido muitas mulheres que passam por dificuldades em restaurar o seu casamento. Por quê? Porque não sabem, não têm entendimento, não têm o conhecimento do que é necessário ser feito. É importante sabermos o que precisa ser feito, senão não saímos do lugar. Eu mesma tive meu casamento restaurado e eu precisei entender várias coisas para sair daquele ciclo vicioso. E hoje eu quero falar um pouco sobre o ciclo vicioso. Por que que a gente não sai desse lugar e fica dando voltas e voltas e voltas e as coisas não acontecem? E o prazer de Deus é ver um casamento restaurado. Ele ama a família. O Senhor não quer, em hipótese alguma, que a família termine. Você precisa entender isso. Então, nós vamos entender um passo a passo. Eu sei que vocês têm angústia no coração, têm ansiedades, passam por conflitos. Todos nós, um casamento normal, ele passa por conflitos. Ele não é um conto de fadas. Fato é, ele não é um conto de fadas. Mas tem solução. Confie, tem solução. E eu vou falar sobre o ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso, ele começa bem nos primeiros anos do casamento, quando a gente começa a ter decepções. A gente criou expectativas erradas, né? Ficou vendo muito filme, muita série, muita novela. E acreditou que o casamento era um lugar de descanso, que era aquela coisa dos filmes, que era aquela coisa de paz, que o tempo todo você sente sossego, que você tá de férias. Mas não é bem por aí. A verdade é que o casamento é um desafio. É um desafio, é uma entrega. E o Senhor nos ensina sobre isso. Então, primeira coisa, quando começam a surgir os problemas e a gente se assusta, se decepciona com o cônjuge e pensa assim, mas não é isso que eu esperava outra coisa. Primeira coisa, ele te deu sinais, pode ter certeza que ele te deu sinais do que ele era. No namoro, a gente ignora esses sinais. A gente olha para eles e pensa assim, não, tudo vai ser diferente quando eu casar, tudo vai mudar. Mas não é assim que acontece. Verdade é que os erros ficam mais acentuados, porque você vai conviver com aquela pessoa todos os dias, vai dormir com ela, vai acordar com ela, vai dividir problemas com ela, vai dividir as contas com ela. Então, as coisas vão ficar mais claras, né? Vai se mostrar. E a primeira coisa que a gente faz é fixar nos erros. Ao invés de olhar as qualidades, começa a fixar naqueles erros e olhar para aqueles defeitos, enfatizá-los, comentar com algumas amigas que fazem questão de exaltar esses erros e falar, nossa, coitada, mas como assim ele não te ajuda? Como assim? E aí você vai ficando mais decepcionada. E com isso seu coração se fecha. E o Senhor fala na palavra dele que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o que nós vamos pensar? Em coisas boas, para que venha para o nosso coração também coisas boas. É importante filtrar o que nós vemos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Nós temos que olhar o que nós escutamos, com quem nós falamos e o que nós estamos nos alimentando. Então, é aí que a gente vai entender que o coração se fecha. E quando o nosso coração se fecha, a gente começa a desacreditar do amor. Começa a achar que foi um sonho aquilo tudo. E que, né, mentiram pra gente. Na verdade, nós mesmas nos enganamos. A gente cria uma expectativa irreal, porque nós não somos treinadas para isso. Ninguém nos treina para casar. Ninguém nos treina para lidar com essas diferenças do outro. A gente tira por parâmetro o casamento dos pais, que muitas vezes teve seus desafios, talvez até se frustraram.
alguns casamentos próximos, mas não sei por quê. A gente pode ter visto o pior dos casamentos, que é a esperança dentro de nós, o meu vai ser diferente. É ou não é? Fala a verdade pra mim se você não pensa isso. O meu vai ser diferente. Eu vou ser feliz. A gente acredita no amor. Tá errado, Ellen? Não, não tá errado acreditar no amor. O errado é criar expectativas demais. Achar, ele vai levar café na cama pra mim. Ele vai deixar bilhetinho. Ele vai... Isso é coisa do namoro. O casamento é dividir a vida. É por isso que lá no juramento fala na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, porque vão vir os desafios, já está se avisando, já está sendo avisado, que vai vir os momentos difíceis. Por isso que fala o casamento tem que ser firmado na rocha e não na areia, porque quando vier os ventos, não vai derrubar. Então, o coração da mulher se fecha. E quando a gente se fecha, a gente não consegue pensar em soluções. A gente nunca estudou sobre isso, não sabe qual é o caminho e começa a se afastar, se fechar, ou então fala demais. Mas o coração se fecha não é no falar, fechar mesmo nos sentimentos, porque tem mulher que tagarela, xinga, reclama, põe pra fora, fica ali extravasando e não dá em nada. Ou então ela realmente se fecha e não fala nada. E aí, quando ela vê que aquilo, ela cria um afastamento, vou ficar mais na minha, vou ver se ele me procura, vou ver se ele me chama pra conversar. Ela começa a cobrar do outro, mas você começam os julgamentos. Você tem que achar uma solução, né? Eu não aguento mais essa situação. Não dá mais pra mim. Começa a dar ultimatos e falar, não, assim não dá. Mas assim não dá, e aí? Qual que é o plano? O plano não dá e pronto. E aí a situação vai ficando crítica. O homem, que nem vou falar muito deles hoje, né? Hoje eu vou falar mais da mulher, mas só uma pincelada que veio de uma família que às vezes ele veio de uma educação bruta, que os pais não eram carinhosos, ou então que a mãe mimou muito. Ele não soube lidar com conflitos e ele fica perdido. Mas como assim? Mas aí não dá, não dá. Então pronto, acabou. Homem racional. Eles simplesmente ficam perdidos. Como assim? Eu tenho que achar a solução, mas eu não sei a solução. E aí ele retruca na mesma moeda, porque ele também não sabe a saída. Então fica aquele jogo de empurra. Eu não sei a saída, você é o culpado, porque você está fazendo coisas que eu não esperava e você não dá a solução. E aí? E aí? Esse barco vai afundar? E aí erra de novo. Você acha ruim qualquer coisa que ele faz, ou porque ele sai, ele vai pro futebol, sai com os amigos, né? Ou ele bebe, e ele continua fazendo aquilo porque ele não sabe o que fazer. Então, tô defendendo ele? Não estou defendendo os homens. Porque nós temos que entender que nós entramos cada um com uma bagagem nesse casamento. Cada um trouxe coisas. Eu estou querendo dizer que a mulher, quando ela está ali naquela situação, o que ela faz? Ela se fixa nos erros, ela fecha o coração, ela não acha saída, ela culpa o outro e o outro devolve para ela a bola, que ele também não sabe. Aí os erros continuam e a conclusão é que não vamos dar certo, nós não nos amamos, o divórcio é a solução, vamos fugir dessa situação, é mais fácil fugir dela do que resolvê-la. Então, é mais cômodo, porque resolver gasta energia, dá trabalho resolver, sabe? Dá trabalho olhar para o outro e falar assim, ele tem problemas também, você só pensa assim, eu estou carente, estou ferida, eu queria atenção, eu queria um colo, e aí o outro não te dá. E o que acontece? O outro pensa assim, nossa, mas essa mulher só quer atenção, eu não tenho sossego, eu não posso fazer nada, eu me sinto preso. E aí? Vamos deixar isso pra lá. E acha que a melhor solução é o divórcio, que é desistir dessa relação, sendo que simplesmente ambos não sabem o que fazer. Então, ficam perdidos, ficam se culpando e deixando essa família ir pro buraco, porque dois machucados se desesperam.
Um tá ferido porque queria uma esposa forte, amorosa, amável, que estivesse ali com ele, que desse atenção. E ela a mesma coisa, um esperando do outro, porque a gente casa com a expectativa de que o outro, nós vamos ser felizes para sempre. Mas essa felicidade o outro que vai me proporcionar. Mas não é por aí. Se cada um entrasse com a perspectiva certa, eu casei para fazer o outro feliz, seriam dois felizes. Mas nós entramos com a perspectiva, eu tô entrando para ser feliz. E aí, o egoísmo. Os dois vão ficando cansados. E quanto mais cansados de tentar aleatoriamente qualquer coisa, ó. Eu vou ignorar meu marido por dias, não vou conversar com ele. Não dá certo. A situação fica pior. Eu vou brigar, eu vou xingar. A situação fica pior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou esquecer que ele existe. Vou ignorar ele completamente. Fica pior. E quanto maior vai ficando o problema, mais difícil achar uma solução. Então, o seguinte, a solução profunda, ela precisa ser, tem vários fatores, tá? Mas uma deles é olhar para o passado. O que no nosso passado faz com que a gente venha agir dessa forma? O que foi instalado? Qual foi o drive instalado na nossa mente? Com certeza você viu situações, passou por desafios e instalou assim, ó. Quando eu não souber o que fazer, eu prefiro fugir. Eu não tô indo bem no trabalho, eu vou sair. Eu não gosto daquele lugar, eu não vou lá mais. Então tem pessoas que não convivem com a família porque pensam assim, eu prefiro fugir dessa situação do que arrumar uma solução. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é identificar o problema. Não adianta. Eu amo os conselhos dos psicólogos, dos psiquiatras, já fui em vários, mas quem restaurou meu casamento foi Jesus. A glória é toda dele. Então eu tive que me quebrantar aos pés do Senhor. Eu tive que colocar aos pés do Senhor, meu marido, meu casamento, as minhas atitudes, o meu caráter tinha que ser trabalhado. As minhas feridas antigas precisavam ser curadas. Eu precisava olhar meu marido com olhos de amor. Olhar para ele, saber que ele era uma pessoa que tinha um monte de trauma. Que ele não gostava de sair porque ele tinha dificuldade de aceitação. Eu tinha que olhar para os bloqueios dele e ter misericórdia. Assim como eu tinha os meus bloqueios, as minhas carências, a falta de pai e mãe, que fazia com que eu esperasse dele muito mais do que ele podia me dar. Então, nós precisamos fazer uma retrospectiva, colocar diante do Senhor, me mostra, traz à luz aquilo que eu não entendo. Traz à luz aquilo que eu preciso saber. E nessa caminhada, é preciso ter pessoas do seu lado. Pessoas que tenham discernimento. Olha, as amigas, por mais que você as ame, elas só servem para dar colo, porque elas vão tomar suas dores. Elas vão ficar com dozinha de você. A mãe, eu não tenho mãe. Mas a mãe, eu tenho filha, eu já me imagino. A mãe, então, vai ficar assim, tadinha da minha filha, tá sofrendo demais, esse homem não ama minha filha. Então, não é por aí. Tá? São pessoas de fé, pessoas que têm o seu casamento sólido, que sabem enfrentar desafios, que vão te dar bons conselhos, vão te ensinar estratégias e estudar, né? Nós estamos aqui, eu que já passei por tantas coisas, não todas, mas já tenho auxiliado muitas mulheres nessa caminhada e já vi diversos casos e a gente precisa andar junto, porque a ambiência, a frequência, ela é essencial para o nosso sucesso. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos conectar com pessoas que estão no mesmo objetivo de restauração. E assim, nós vamos ir atrás do conhecimento necessário. E esse é o início de um processo de restauração. A conscientização, porque se alguém não se posicionar, não fizer alguma coisa, vai acabar. E Deus ama as famílias. E o rastro de dor que fica, eu tenho amigas que dizem isso com toda clareza. Eu vivi um luto com o meu divórcio. Eu sofri muito. Se tivesse jeito, eu faria diferente. Então, não vale a pena tentar mais uma vez.
você vai encontrar outra pessoa com outros defeitos, simplesmente isso. Porque nós não somos perfeitos, nós temos que olhar para as nossas imperfeições. O quanto nós precisamos ser curados, nós precisamos ser tratados. Então eu quero deixar esse recado aqui, busque ajuda. Eu vou colocar vídeos aqui frequentes, diversos casos, vou fazer uma sequência de vídeos. Te convido para ir para o meu Instagram também, que lá eu posto diariamente, aqui eu vou postar uma vez na semana, mas eu quero te ajudar. Saiba que você não está sozinho. Eu estou com você, mulher de fé. E nessa caminhada, nós vamos chamar aquele que é o Senhor dos Exércitos para guerrear nessa batalha, para trazer libertação na mente do seu marido. Ele precisa ser liberto, ele precisa ser curado, trazer libertação na sua mente, essa vitimização, essa questão dessa carência afetiva. De onde que vem isso? Só Jesus pode nos preencher. Por mais que você ame o seu marido, quem te preenche é o Senhor. Então eu queria deixar essa palavra aqui, de fé, para você, mulher. Nós vamos estar fazendo a leitura de um livro no meu Instagram. E lá a gente vai entender mais de relacionamento. Nós vamos enfiar a cara. Nós temos faculdade, gente. Alguém teve aula aí de casamento, de relacionamento? Não teve. Quem fez faculdade, quem estudou ensino médio não tinha aula disso. Nós precisamos entender sobre isso. Como que é o outro, como que o outro sente, como eu me sinto. Como que o Senhor trata dessas coisas? Como que o inimigo luta contra as famílias? Como são os ataques malignos? Como são as maldições hereditárias? Como é que tudo isso precisa ser compreendido? Um universo muito grande, mas que nós somos capazes. Deus nos deu assim o pleno discernimento de entendermos todas as coisas. Ele nos fez perfeitas. Então nós vamos encaminhar isso na mão do Senhor. Eu vou deixar aqui uma oração, uma mentalização que chama um boot, que é uma mentalização para que todas vocês comecem a entrar na sintonia do começo, do novo começo. Porque o Senhor fala que quando a gente se encontra com Ele, todas as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Pai, louvado seja o teu santo nome. Eu quero agora que cada uma dessas mulheres visualizem aquilo que elas sonharam. Que visualizem, Senhor, visualize o Senhor entrando em suas casas e trazendo uma paz que excede todo o entendimento. Que venha uma luz irradiando em todos os cômodos, em cada cômodo. E que entre pelas suas narinas, que elas respirem o fôlego de vida. E que os seus maridos também venham respirar dessa luz, que ela venha pelas narinas e venha irradiar por todo o seu ser, para que venham a paz, a restauração e um novo começo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Até a próxima, viu, meninas? Beijo.